Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltei. Isso. Faz mais de 2 semanas que eu postei meu último vídeo. Eu dei uma sumida aqui do canal, mas não é que eu desisti, não. Não. Apesar de estar bem no início, eu não tenho quase inscritos, não tenho nada quase de visualização, mas não tem problema. Hoje eu vou gravar esse vídeo aqui contando um pouquinho para vocês da minha história, porque apesar de, eu fiz alguns vídeos já no meu canal, eu nunca cheguei a me apresentar assim, contar um pouco de mim para vocês conhecerem. E tenho certeza que mais para frente, eu tendo mais visualizações, tendo mais inscritos, vocês vão querer saber um pouquinho de mim. Então hoje esse vídeo é mais para isso mesmo, tá? Hoje não vou mostrar limpando nada, fazendo faxina, lavando roupa. Também vou contar as novidades que aconteceu durante esses dias. Então vamos lá. Como tá no título do vídeo que eu coloquei, eu fui mãe aos 17 anos, tá? Eu casei muito nova, não tinha muita expectativa mais de um futuro, tipo estudar, terminar, fazer uma faculdade, coisas assim, entendeu? A gente morava numa fazenda, eu morava com os meus pais e era muito distante da escola, e aí eu parei de estudar e ajudava minha mãe. Minha mãe trabalhava na sede da fazenda, fazendo limpeza, né, mantendo a casa limpa, fazendo tudo. Quando os patrões vinham a cada 15 dias, tinha que estar tudo limpo. E meu pai trabalhava na parte do jardim. Isso já quando eu morava no interior de São Paulo, porque na verdade eu sou nascida na capital. Saí de São Paulo, tinha uns 8, 9 anos, para mim foi um choque, porque eu gostava muito acostumada, né, nascida naquela loucura de São Paulo. Deixei colegas de escola, coleguinhas, deixei um curso de jazz que eu fazia, que eu amava dançar. Vocês não têm ideia de quanto eu amava dançar, no meu cabelo tá. E aí a gente foi morar no interior devido à situação financeira, né? Meus pais não conseguiam mais pagar aluguel, meu pai fazia bicos, minha mãe vendia Avon, vendia bastante coisinha assim, mas já não conseguia manter tudo só com as coisas que ela vendia. E ela não podia trabalhar fora porque ela tinha eu. Minha mãe já tinha vários problemas já de coluna, essas coisas assim. Ela trabalhou muito na roça quando era mais nova, né? Já era bem sofrida também. Para mim foi um choque na época, eu confesso, fiquei muito triste, chorava muito. Uma criança, né? Foi um choque de... A gente foi morar no interior, no lugar bem mais tranquilo, bem mais parado. Eu senti por um tempo, mas depois eu fui me habituando. Aí o tempo foi passando, a gente foi morar nessa fazenda, morava sempre em chácaras, né? E aí mudamos para essa fazenda, eu conheci a pessoa com quem eu via casar. Muito contra a vontade dos meus pais, claro, eu era muito nova. Mas na minha cabeça eu não tinha nem muito futuro a não ser casar, ter minha vida, ter meus filhos. Eu não perdi aquela expectativa, né, de ter um estudo melhor, de ter uma profissão. Meus pais foram muito contra, mas no final das contas acabaram aceitando. Eu estava com 17 anos, né? Casei, né, contra a vontade deles, como eu já falei. Eu tive meu primeiro filho logo no primeiro ano que eu casei. Eu engravidei muito rápido porque foi falta de orientação também da minha mãe. E aí acabei engravidando do meu primeiro filho, que hoje está com 30 anos. Logo depois eu comecei a ver que a vida de casado não era tão fácil, não era aquele sonho, né? Nem a pessoa com que eu me casei não era tudo aquilo que prometia ser. Então eu cheguei a me separar por um tempinho, uns dias. Fui para casa dos meus pais, isso depois de 1 ano e meio. Eu já estava com meu filho, já tinha mais de 1 ano, meu primeiro filho. Aí descobri que estava grávida, aí voltei. Porque, sabe, a gente mais nova, a gente joga tudo pro alto por nada, né? A gente não pensa em consequência, a gente só faz. E aí fiquei grávida da minha segunda filha, que é hoje a mais velha casada. Mas antes disso ainda tive um aborto, acreditem se quiser, eu tive um aborto natural. Quando eu descobri que estava grávida foi no dia que eu comecei a passar mal, tive hemorragia, mas nem fui ao hospital não, sabe? Foi tudo em casa, eu tinha mais medo de ir para um hospital do que... E eu era tão bobinha, apesar de eu ter um filho, quando eu percebi que eu estava com fortes dores assim, eu fiquei a tarde inteira e começou a ter uma pequena hemorragia. E quando foi à tarde, eu perdi mesmo, e aí que eu fui me dar conta, falei pra minha mãe, ela já não morava perto de mim, ela morava em outro sítio, porque aquela fazenda lá,
o dono tinha vendido para outro e alguns funcionários dele dispensaram, inclusive os meus pais, então eu já morava em outra chácara. Então minha mãe não podia estar comigo todos os dias, sabe, ele me ajudando, me orientando. Mas correu tudo bem, não tive nenhuma complicação, e aí depois engravidei dessa minha filha. Aí logo o casamento foi mesmo às ruínas, porque meu ex foi se mostrando uma pessoa bem assim, vamos dizer assim, agressiva. Não chegou a me bater não, mas ele agia de certas formas que... E a gente, quando casa muito novo, de repente você nem casa muito por um amor, é pela aquela, sabe, aquela coisa nova, aquele tudo aquilo. Então eu acabei me separando dele. Eita, meu gatinho tá brincando com o cordão da minha calça. Calma que você tá me arranhando. E fui morar com os meus pais, com meu filho de 1 ano e pouco e minha filha, pequenininha, bebezinha. E ele ainda ficou indo atrás de mim, queria voltar, mas eu não queria não. Não queria mais, sabe? Eu não queria passar por aquilo de novo. Não me importei de estar sozinha com 2 crianças pequenas. Minha mãe me deu todo o apoio que ela podia dar, mas meu pai, ele me jogava muito na minha cara, sabe? Ah, porque não tá certo, você quis casar nova, você tinha que se virar, você tinha que aguentar as pontas, não sei o que lá. Então era muita briga. Minha mãe e meu pai acabavam se brigando muito por causa de mim, mais do que eles já brigavam, né? Porque eles já tinham uns arranca-rabo bem, assim, frequente, mas isso eu já estava acostumada, né? Claro que não saía agressão deles, não, meu pai nunca punhou a mão na minha mãe, mas brigas tinha bastante. Eu não queria ser mais um motivo de briga para eles. Aí, nesse meio tempo, apareceu uma pessoa que estava recém-separada da esposa, muito mais velho que eu na época, mas eu me apaixonei por ele. E ele assumiu, eu tinha 2 filhos, ele sabia disso. Só que o meu filho mais velho, eu deixei uns dias na casa da minha mãe por um período. Eu não queria levar 2 crianças, então levei minha filha, que era bebezinha, tinha 6 meses quando eu fui morar com ele. Foi tudo muito rápido, eu fui conhecer ele, a gente conversar e tal. E eu fui morar com ele. E meu filho ficou um tempo com os meus pais. Só que daí minha mãe adoeceu, uma doença grave, que quando descobriu já estava bem avançada. E nesse período eu estava passando muitas dificuldades, né, com essa pessoa também. Ele era trabalhador, fazia de tudo para não faltar nada pra gente, mas mesmo assim ainda, né, pagava aluguel, água, luz, e apareceu oportunidade de emprego para morar em outro estado, em Goiás na época, uma fazenda que estava recém-formada, bem na beira de mata, essas coisas assim. A gente topou, meu marido topou, não ter esse meu segundo marido no caso. Isso eu já tinha um filho, primeiro filho com ele, que hoje vai fazer 28 anos, o terceiro filho no caso, né? Com esse meu atual, que era esse que eu conheci e logo fui amiguei com ele. E nisso minha mãe descobriu essa doença, mas a gente até então achava que tinha cura, que ainda tinha o que fazer. Ela estava com planos, até chegaram a falar de ela operar no final do ano. E aí a gente se mudou para o estado em outubro, bem no mês do meu aniversário. Eu me lembro até hoje, me despedi da minha mãe. Tem uma imagem dela lá no portão dando tchau para mim. Depois disso eu nunca mais vi ela com vida. Nos mudamos em outubro, depois logo descobri que eu estava grávida do meu 4º filho, que hoje está com 25 anos. E quando foi em janeiro ela faleceu. E por morar muito longe, ser horas de viagem, só de avião eu conseguiria chegar a tempo, e eu não tinha dinheiro para passagem de avião, não consegui ver minha mãe mais, nem no enterro. Na verdade, só consegui voltar para minha cidade aqui 1 mês e meio depois. Muito, muito corrido, o patrão do meu marido na época ajudou, ele foi para lá e aí acabei vindo com eles para cá. Para resolver algumas coisas pendências que ficou da minha mãe, um dinheirinho que ela deixou na conta, e só eu podia tirar, nem meu pai, porque meu pai nunca foi casado com ela no papel. Não era por causa disso, eu queria ver ele também, como é que ele estava. Eu sei que apesar dele ser durão, ele ficou bem abalado, porque eles brigavam, mas na verdade, né, apesar de todas as brigas, um estava ali com o outro, e eu fiquei preocupada porque ele ficou sozinho também, mas foi depois de 1 mês e meio que eu consegui vir pra cá. Pra cá não, né? Na outra cidade, não é nem aqui onde eu moro hoje.
Foi difícil para mim, quando eu cheguei lá e vi as coisas dela lá e lembrar que a última vez que eu vi ela viva foi numa porteira se despedindo, sabe? Dói pra caramba, cara. Eu era muito apegada à minha mãe. Até me emociona, mas já fazem tantos anos, né, que a saudade sempre aperta. Enfim, eu tava grávida do meu quarto filho, e aí as coisas já não estavam indo bem lá na fazenda, tava tudo muito difícil lá, a cidade mais próxima era 100 quilômetros, estradas ruins, pontes caindo. Minha filhinha, que é a do casamento que ficou comigo, e deixa eu contar, tô pulando tapas aqui, me perdoem. O meu filho mais velho acabou indo ficar com a minha ex-cunhada na época, quando minha mãe adoeceu, porque eu não levei ele. Foi um erro, foi. A gente comete erros na vida. Talvez eu deveria ter ficado com ele, né? Conversado com meu marido na época para ele aceitar que eu tinha 2 filhos. Não que ele não falou que não pudesse levar, mas eu achei que ia ser um peso no momento ali, 2 filhos. E como ele era muito apegado aos meus pais, esse meu filho mais velho adorava o meu pai. Era um xodó, era até onde meu pai ia atrás. Talvez por não ter a presença da figura paterna, porque o pai deles, quando viu que eu não ia voltar mais com eles, sumiu. Desapareceu, não pagava pensão, não pagava nada. Na época eu também não corri atrás, deixei de lado na época, né? E ele acabou indo morar com a minha cunhada e ela adotou como se fosse filho dela. Ele tinha 2 anos e meio, 3 anos. Ela só tinha uma filha. E eu vive com ela até hoje. Hoje ele tá um moço, né? Como eu já falei, tá com 30 anos. Mas enfim. Voltamos para cá, depois disso que eu vim visitar meu pai, eu já não voltei mais, depois meu marido que veio, 2 meses depois ele veio embora, trouxe o que a gente tinha de mudança. E foi outra etapa difícil, sempre foi difícil as coisas na minha vida, né? Nunca foi fácil, arrumamos uma chácara, nasceu meu filhinho, esse 4º filho meu. Sempre nas dificuldades, na luta, faltava uma fralda, faltava um leite, apesar de trabalhar, dele se virar, de ser uma pessoa trabalhadora. O patrão era muito ruim, pagava o que queria, quando queria. A gente não tinha opção, porque a gente tinha que oferecer um teto lá para morar, porque não tinha condições de pagar aluguel na cidade. E foi indo. Tive ele, meu 4º filho, até aí tudo bem. Aí com um tempo a gente conseguiu mudar para a cidade, a gente, né, saiu desse sítio lá porque já não aguentava mais, o patrão simplesmente era coisa de não ter patrão. Aí nisso saiu uma indenização do meu irmão ainda falecido, que era por direito da minha mãe receber, mas como ela faleceu, foi dividido comigo e com meu outro irmão. Eu peguei minha parte, comprei um carrinho, fizemos umas coisas todas meio erradas lá, né, poderia ter investido em dar uma entrada a uma casinha, mas não foi o que fizemos na época. Logo o dinheiro acabou, a gente pagando aluguel, meu esposo trabalhando por dia, às vezes tinha serviço, às vezes não. Aí a minha sogra faleceu. E eles dividiram a casa onde eles moravam em duas partes. Então era uma cozinha, sala e um banheirinho para... Não, cozinha, quarto e um banheirinho para morar em 5. Não, 6, né? Não, 5 porque o meu mais velho não estava comigo, é verdade. Logo engravidei de novo do meu filho hoje que está com 21 anos. 21 anos. Eu tinha muita dificuldade de tomar remédios, remédios que eu podia tomar e me faziam muito mal. Eu não procurava médico, não tinha condições, não tinha cabeça também de estar pensando. E às vezes a gente tentava se cuidar, mas quando via que não, estava grávida. Tive ele. Aí logo tive outro, foi 2 anos de diferença, que hoje está com 18 anos. Nisso eu já tinha 6, né? 6 filhos. E eu vivi 18 anos com essa pessoa. Foi uma pessoa, não vou dizer que ela foi ruim para mim. Enquanto estivemos juntos, ele me ajudou tanto a cuidar da minha filha, que era do primeiro casamento, quanto os filhos dele. Tudo que ele podia fazer para não deixar faltar nada, ele fazia. Eu não trabalhava fora justamente porque era muita criança, não tinha com quem deixar. A cidade pequena não tem tanta oportunidade assim. E com quem que eu ia deixar, já que meu marido também precisava trabalhar. Ele trabalhou sempre na roça, com maquinário. Então ele preferia ele trabalhar e eu ficar em casa cuidando das crianças. Só que com o tempo meu casamento foi esfriando, pelo menos do meu lado, assim. Foi ficando uma coisa morna, uma coisa sem nexo. E acabou que eu saí de casa. Não levei nenhum dos meus filhos, saí com a cara e a coragem porque estava uma situação insustentável. Eu não vivo com uma pessoa que eu não tenha sentimentos por ela, eu não consigo, é de mim ser assim.
As pessoas podem até julgar, mas eu não podia levar meus filhos no momento, eu não tinha nem eu para onde ir direito. Fiquei de favor na casa de uma ex-cunhada minha, que era ex-mulher do meu irmão. E até que eu conheci uma pessoa, isso depois de um ano e pouco. Não era o meu plano morar com ninguém, meu plano era me virar, arrumar um emprego e depois levar meus filhos comigo. Mas aí eu conheci ele, eu estava numa situação bem procurada. E acabei me envolvendo com ele e fui morar com ele, né? Acreditando que ele fez tantas promessas, a gente dá tonta acreditar, né? A gente tem que ver as ações da pessoa, o comportamento. E 3 anos que ficamos juntos, foram 3 filhos. Escadinha que eu tenho, que hoje ela tem 11, 10 e 9 anos. Que é um menino e 2 meninas desse penúltimo, né? Que hoje eu moro com uma pessoa. E ele se mostrou uma pessoa totalmente irresponsável. Ele saiu de casa quando a mais novinha estava com 15 dias. Não por sair de casa. Se tu quer separar, separa. Melhor do que ficar brigando né, perto de criança. Eu preferia assim. Só que ele abandonou mesmo. Ele não me ajudava com nada com as crianças, com pensão, ele só enrolava. Quando eu ameacei levar ele na justiça, ele até chegou até me ameaçar também. Foi uma coisa muito, muito, muito terrível naquela época para mim. Parece que eu estava pagando pelos meus pecados de ter abandonado meu outro marido. Mas não era questão de abandono, é como eu já falei. Eu não consigo viver com a pessoa que eu não amo mais, que eu não gosto, eu não sei fingir. Apenas isso, não sei fingir, mas eu senti na época que foi como um castigo, mas tudo bem, acho que tudo na vida a gente tem que passar, tirar lições daquilo, né? E ele saiu, só que minha ex-sogra, a mãe dele, me ajudou muito na época, me apoiou. Quando minha neném estava com 6 meses, a caçula, né? Eu consegui arrumar um emprego, trabalhei por 4 anos, só que adoeci muito nesse serviço, em parte de coluna, peguei muito lesão por esforço repetitivo, puxava muito horário no trabalho, eu trabalhava de caixa, operadora de caixa. Entrei sem saber nada, aprendi muito com o que eu trabalhei, eu tinha um orgulho, mesmo com pouco dinheiro, eu chegava lá, tá aqui, eu tinha como fazer meus filhos comerem, ter, né? Aí nisso eu fui trazendo meus outros filhos comigo, aos poucos, né? Antes de eu me separar, eu já tinha trazido 2 filhos maiores meus, encaixei no primeiro emprego porque ele era de menor, só que até isso, esse ex-marido, meu pai desses 3, teve uma briga feia, onde ele me agrediu, ele tinha bebido e meu filho interveio no meio, foi uma coisa horrível, uma situação tão... que até hoje eu me dói no coração. O meu filho me tentou me defender e ele ainda quis ameaçar o meu filho, veja bem a que ponto chegamos. Enfim, depois de 4 anos eu tive que sair do emprego, pedir a conta, porque eu não tive condições mais de pagar aluguel. Ou eu trazia comida para dentro, ou eu pagava aluguel, água e luz. Não consegui pagar aluguel, o dono pediu a casa. E por ironia do destino, acreditem se quiser, quem me deu uma acolhida para não ir para a rua com os meus filhos pequenos foi esse meu ex-marido, o pai dos 4 maiores, esse que eu vivi 18 anos com ele. Mas assim, ele acolheu no momento, dizendo que não tinha nada a ver, que a gente era ex, que ele, independente do que tinha acontecido, que eu era mãe dos 4 filhos dele. Mas com o passar do tempinho, dos dias, dos meses, ele foi querendo meio que, como é que eu posso dizer, controlar os meus passos, sabe? Parecia que ele era uma revanche pelo fato de eu ter me separado dele, começou a ter brigas, assim, problemas, né? E eu não podia falar muita coisa, eu estava dentro da casa dele, vivendo de favor dele, o pai das crianças, o pouco que ele mandava de pensão, quando mandava, era muito pouco, não dava para nada. Mas, como tudo na vida, o ruim passa também, né? Como às vezes o bom rádio, infelizmente, acaba passando também. Chegou a nossa hora. Os meus filhos descobriram um dom que eles nem sabiam que tinham, descobriram um trabalho através da internet que começou a dar rendimentos. E assim que a gente pôde, exatamente depois de 1 ano e 4 meses depois, nós conseguimos vir embora para cá, essa cidade onde eu moro hoje, moro até hoje, graças a Deus. E eles mantêm até hoje a casa, mantêm tudo. Eu até tentei trabalhar, mas por causa das crianças pequenas, né, difícil conciliar escola, mesmo os mais velhos me ajudando é complicado. Mas eu estou pensando seriamente em voltar a trabalhar. Eu vou terminar meus estudos porque eu não tenho nem ensino médio completo, na verdade eu não tenho nem o fundamental. Triste falar isso, mas eu não tenho.
Vou tentar fazer agora pelo supletivo, terminar e quem sabe voltar a trabalhar, porque eu não quero ficar, eu quero ter meu dinheirinho de novo, quero ter minha independência. Hoje eu moro com uma pessoa muito boa para mim, faz 2 anos que a gente tá junto, ele não tem filhos, nunca teve e não pretende ter. Ele tem um pavor de falar que poderia ter filhos, eu também não quero mais. Chega, né? No total eu tive 9 filhos, tá? 9, fora um aborto espontâneo. Mas se perguntarem para mim, você se arrepende? Se pudesse ter feito diferente? Não, eu faria a mesma coisa. Eu teria os meus filhos de novo, porque cada gravidez era um encantamento, apesar de todas as dificuldades. Foram todos nascidos de parto normal, não tive complicações, com exceção da última, que eu tive um princípio de diabetes gestacional, tive alguns probleminhas no final, mas o resto foi tudo bem, graças a Deus, todos com saúde, filhos maravilhosos que só me dão orgulho. Sabe, é uma bênção de Deus. Eu acho que quando você opta por ser mãe, você tem que ser mãe, você tem que se entregar, e aquilo nunca vai sair de você mais. Até o último suspiro você vai chorar, você vai sofrer por eles, não tem como, mesmo eles crescendo ou não, né? Assim, mesmo quando são pequenos ou maiores, não importa, a sua preocupação vai ser a mesma. E é isso, pessoal, quis compartilhar um pouco com vocês hoje da minha vida. Então, hoje deixa eu contar. Consegui a casa, alugamos, só que tem aqueles dias de burocracia, contrato para assinar, aí depois faz a vistoria, então eu peguei a chave sexta-feira agora. Eu tô gravando para vocês, hoje é domingo. Talvez hoje mais tarde eu vá lá para gravar a casa por dentro para mostrar para vocês. Estou muito animada. Quero comprar umas coisas para colocar, ter que colocar algumas coisas para cortina, varão. Eu comprei uma cortina para sala, só que eu já verifiquei que ela vai ficar ainda pequena, porque é super largo o lugar da cortina da sala. Vai ter que ter, porque tem um painel já próprio da casa, ele fica de frente à janela. Aí vai dar recha na TV, então obrigado ter uma cortina lá. O pior é que a cortina que eu comprei, a maior que tinha lá, não vai dar para me trocar. Não vou trocar pelo quê? Na verdade eu tinha que ter procurado em outra loja, cortina até de 3 metros talvez seria mais certo. Aí eu tenho bastante coisinha que eu quero fazer, tô com os planos ótimos para fazer da casa lá. Ela é um pouco apertada os quartos, tá? Mas a sala, assim, tem sala de jantar, sala assim conjugada, tem área de luz, é muito top. Eu gostei. Eu vou mostrar para vocês tudo, detalhar, vou mostrar a casa antes de eu me mudar, vou mostrar a mudança, vou continuar postando vídeos sim aqui no canal, tá, gente? É como por esse motivo que eu já falei, eu fiquei gripada, deu uma gripe muito forte, eu e no meu marido, depois do último vídeo que eu gravei lá do parque, não sei se porque tava muito frio, a sorte que minhas crianças não resfriaram, mas eu resfriei. E aí eles fiquei bem desanimada até me recuperar, foi uma gripe muito forte mesmo. E por causa de muita correria com essa procura de casa, não consegui mais conciliar. Mas daqui por diante vou voltar a gravar vídeos, ver se eu posto 3 vídeos por semana. Na verdade eu queria postar todos os dias. O problema é que como eu tô sem computador em casa, porque 2 filhos meus se mudaram daqui, já moram no apartamentinho deles, com a minha nora. E o computador ficou, eles levaram, porque eles trabalham com ele, né? Vou ver se mais pra frente eu consigo comprar um pra gente. Então, pra mim postar, eu tenho que ir até lá. E eles trabalham o dia inteiro no computador. Muitas vezes à noite é que desocupa, e às vezes à noite eu tô tão cansada, tão desanimada. Mas eu vou tentar postar pelo menos 3 vídeos por semana, tá? Porque eu consigo editar pelo celular. Tô aprendendo aos poucos a fazer edição. Mas para postar, eu tenho que postar pelo computador. Pelo celular ainda não se consegue postar vídeos, né? Mas assim que eu puder, eu vou tentar postar 3 vídeos por semana, tá, gente? Então, é isso. Eu queria só contar um pouco da minha vida, para vocês conhecerem eu melhor, porque eu não fiz isso nos primeiros vídeos, né? Ficou uma coisa meio no ar. Tá, então deixa eu só revisar. Sou mãe de 9 filhos, sou avó de 4 netos, que é dessa filha mais velha. Tem minha netinha mais novinha, que tá com 4 meses, que é uma belezinha. Vou começar a postar também vídeos rápidos no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição do canal. Parei até com o Instagram, eu parei. Vou fazer uma conta no TikTok também para me mostrar vídeos rápidos também. E se Deus quiser, com vida e saúde, vou começar a ganhar inscritas, vou ter views e a gente vai poder interagir melhor e eu vou cada vez melhorar mais naquilo que eu tô fazendo, porque eu gosto muito
Tô gostando muito da ideia de ficar gravando conteúdos, é uma coisa que eu sempre quis, mas a minha timidez, não sei se vocês perceberam que eu tava um pouco mais retraída nos outros vídeos, né? Mas agora eu tô conseguindo me soltar mais, então. E é isso, gente. A gente vai, né? Tudo que faz na vida a gente tem que procurar melhorar. E era só isso hoje. Acho que eu contei um pouco de mim pra vocês, quem tinha curiosidade. Eu sei que depois, mais pra frente, as pessoas procurar meus vídeos, aí vão encontrar tudo isso que eu contei da minha vida e vão me conhecer melhor, tá bom? Agora, por hoje é só. Não vou gravar fazendo mais nada hoje. Esse vídeo já ficou muito comprido. Esse vídeo era mais pra isso mesmo, tá, gente? Fiquem com Deus. Beijos. Quem tiver me assistido, por favor, compartilhe. Um compartilhamento que você fizer já pode me ajudar bastante. Deixe seu like, se gostei, se não gostei também. Comentem, por favor, tá? É tudo que eu peço para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.